Então, diante a nós, o que fica bem claro nesse estudo de hoje é o real propósito do que estamos querendo realizar e principalmente o encontro com as nossas palavras e ações no mais nítido e íntimo sentido. É perceptível que a relação exata com o que estamos vivenciando hoje vai ter muita relação com o quão acreditamos em nós e principalmente em uma força superior, trazendo aqui não apenas o entendimento de Deus, mas a definição clara que só a cada um de nós pode ser perceptível aonde estamos carregando e deixando a nossa cruz, para onde estamos seguindo, qual é o real propósito do que queremos exatamente reverberar e cocriar em nossos passos. Para aí, então, tem uma grande pergunta: o quão dispostos estamos a cumprir a nossa missão aqui? O quão dispostos e valorosos estamos a respeitar a nossa missão aqui? E principalmente, aquela premissa: segue-me. Quão dispostos estamos a isso? Quão dispostos estamos a seguir a moral verdadeira de Cristo e juntamente os seus passos? Claro que a partir disso devemos ter um parâmetro inicial da nossa própria vida, pois é ela que vai fazer com que haja uma métrica do que exatamente deve ser feito, o que exatamente agora está havendo em relação à falta, que essa falta, se hoje ela se predomina na nossa vida, ela iniciou antes em nós. Por isso que hoje verificamos dificuldades, tristezas ou até mesmo a necessidade de um abandono, seja do que for. Este abandono, ele faz total sentido quando nos colocamos e predispomos a uma reflexão para conosco mesmos, né? No sentido em que agora eu vou me colocar não somente de joelhos para uma oração, no sentido mais íntimo e louvável a respeito da palavra humildade, mas colocar de prontidão uma análise fria, não calculista, mas racional, junto a uma fé raciocinada que vai me dar permissão de eu verificar exatamente o que eu estou fazendo na minha vida hoje. E a partir dessa verificação, a total conclusão de como eu estou lidando com as próprias pessoas, porque isso será um exato reflexo do que eu vivencio, do que eu perpetuo e do que eu ganho, não como troca, mas como resultado de uma lei única de causa e efeito. Por isso que aqui, como diz no item 16, a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Ainda assim, com dispostos nós estamos a não mais atacar, mas atacar as nossas falhas, não com a intenção de guerra, de sangria, né, de sangue mesmo, no sentido mais brutal da palavra, mas de nos avaliarmos, não sendo nosso carrasco, mas nosso juiz, para que a partir disso não haja uma condenação, mas uma total compreensão das minhas ações até aqui, o que deve ser feito a partir de então e como subliminar isso, né, de uma forma mais sublime mesmo, como que eu posso tornar mais sutil a minha existência, para que a partir disso, antes de eu apontar qualquer dedo, eu ter a verificação clara que para mim se apontam 3 antes de qualquer apontar. E isso faz com que haja correlação da premissa que todos somos irmãos, todos estamos aqui para caminhar em um sentido único, que é o encontro com Deus. Mas esse encontro vai depender da minha aceitação e ir em direção a esse exato encontro, para que a partir disso não haja mais devaneios, não haja mais crendices, não haja mais grilhões, não haja mais prisões que eu vá me colocando todos os dias ou constantemente por meio dessa não sabedoria. E isso fica claro, né, quando nós, ainda no item 16, lemos: quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? Tudo que trazemos ao externo, será que antes nós estamos fazendo um ponderamento daquilo? Será que nós estamos concatenando as palavras? Será que nós estamos em harmonia? Será que nós estamos buscando um real sentido do que eu quero transmitir?
ou somente em devaneios e em perturbações que se fazem visíveis pelas minhas palavras? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Será que eu estou atropelando tudo e a todos? Será que eu estou buscando sempre culpar alguém, julgar, ou sempre ter um ponto de apoio das minhas incertezas, dúvidas e até mesmo fracassos? Porque a partir do momento em que eu coloco a culpa ou qualquer sentido de dificuldade no outro, eu tiro de mim toda a responsabilidade de uma compreensão mais profunda do que realmente a minha vida está permeada neste momento. Quais são os frutos que eu estou neste momento saboreando ou até mesmo me envenenando? Porque o que eu estou carregado é exatamente o que vai ser os frutos de sementes plantadas, mesmo que inconscientemente. Por isso que é necessário, a partir do momento em que há esse entendimento do Evangelho, até mesmo essa predisposição, intenção e ação coordenada para vivenciá-lo, de que eu não mais faça plantios errados, sendo feito tudo até aqui compreensível e até mesmo colocado como ferramenta de estudo, mas não como uma fonte, um direcionamento principal de que eu sempre vou errar neste ou naquele ponto. Porque a partir do momento em que eu coloco isso, vai ser um parâmetro, um espelho de vida para que eu possa, da mesma maneira que me prejudico, eu prejudicar qualquer outra pessoa além de mim. E aí, novamente, o plantio, a semeadura e a colheita, sempre vai ser nessa mesma sintonia, contrária. Ao invés de eu semear primeiro, eu busco já colher aquilo. E é óbvio que, consequentemente, dificilmente as coisas na minha vida vão dar certo, porque eu já me predisponho a isso. Há uma barreira. Então, que essa barreira seja transponível a partir do item 17, aqui, como nós podemos ler já no início: sedes indulgentes para as faltas alheias, qualquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Ora, se eu entendo que o meu irmão, o meu semelhante, está em um grau evolutivo e muitas vezes esse grau pode ser mais baixo que o meu, isso não dá direito de que eu lhe julgue ou até mesmo lhe maltrate. Se na hora não há possibilidade de uma instrução, que aqui está o sentido do que eu queria trazer para vocês, essa indulgência, a minha predisposição ao ato instrutivo e coordenado para a melhora a partir do momento em que eu estendo a minha mão, mas eu não puxo esse irmão e não o prendo, eu simplesmente puxo esse irmão para que ele possa sair dessa ignorância cuja qual ele se encontra. A partir do momento que isso ocorre, há a possibilidade clara dele respirar. E a partir do momento em que há respiração, há o fluxo de sangue para que o cérebro também se oxigene. E a partir dessa oxigenação, há a possibilidade do raciocinar claro. E a partir dessa racionalidade, nós temos um diálogo assertivo e não palavras truncadas ou de sentido em que há a diminuição, a mágoa e até mesmo a predominância do meu orgulho em se achar pseudo-sábio, quando na verdade eu deveria estar transmitindo a boa nova, que é exatamente o que, através da leitura, da instrução, da percepção e introspecção, primeiro da experiência com o Evangelho, eu atingi o segundo grau e nível do que nós estamos querendo trazer aqui, que é a vivência clara, a predominância de ações assertivas por meio dos meus próprios acertos. E a partir do momento em que há as minhas próprias escorregadas, não mais eu vou me julgar ou ficar lamuriando. Eu vou para onde? Exatamente aqui, para o Evangelho, que possa ser um norte, real, o norte que realmente vai me coordenar para o que hoje está sendo falta. Mas para isso é o que eu disse, preciso sair dessa morada obscura que faz com que ainda eu continue em uma certa dificuldade e decida. E ao decidir sair da zona de conforto e estar propício a uma mudança mais profunda e não ambígua. Ou seja, eu fazendo em correlação a uma transformação que começa em mim e haverá possibilidade
possibilidade de ir além ao outro. E aí não há mais necessidade de um julgamento ou comparação, mas sim com uma predisposição, uma interpretação do meu próprio momento presente. E esse momento presente vai ser algo que haverá possibilidade do que no item 17 finaliza esse ponto. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Ou seja, por mais que eu esteja ajudando, eu não posso esquecer que eu também sou falho. Mas haja vista sermos trabalhadores da última hora, ou seja, aqueles predispostos ao auxílio, nós devemos sim olhar sempre para nós, vigiai e orai, para que eu não possa me tornar alguém soberbo e aí se encontrando como dono da verdade. Continuando, acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis o vosso Pai Celeste que faça por vós. Ou seja, se eu não tiver essa oportunidade e vontade de me perdoar até o que eu fiz aqui, e mesmo a partir da consciência, agindo em maneira certeira, coordenada e até mesmo positiva, eu sei que em algum momento eu vou dar alguma deslizada, mas isso não é motivo para que eu pare ali, é motivo para que eu verifique, né, de uma maneira aberta, humana e amorosa, por que houve aquela falha e gradativamente, paulatinamente, eu vá efetuando mudanças necessárias, que é, a partir do momento que eu tenho dentro de mim essa humildade, eu predisponho a intuição, a palavra do alto chegando até mim de uma maneira límpida, sem ruídos, sem chiados, e aí a concordância com que finaliza a palavra de hoje dentro desse estudo aqui. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, e como ainda prega, sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segue esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o descanso após a luta. Ou seja, não é uma luta, mas é um trabalho, é um ofício em que eu me assemelho a Jesus, e a partir dessa assimilação e semelhança eu tenho a permissão partida de mim mesmo, porque Deus se encontra em mim. Então, como nós estávamos conversando ao início aqui, estou em busca e indo em direção a Deus, a mesma sintonia e abertura. Não há mais aquele muro do início que nós conversamos, mas a abertura para que Jesus se aproxime de mim pelo primeiro degrau que eu subo, em sequência vou até o segundo, terceiro, para que possa haver pelo meu esforço não mais a intenção de patinar lá atrás. E aí, aprendendo gradativamente com cada erro, a assertividade necessária para que possa existir na minha vida exatamente benéfice, exatamente colheitas favoráveis, resultados satisfatórios, e não mais problemas, dificuldades e sofrimento, que é a grande predominância hoje entre nossos irmãos. O sofrimento, a decisão de que eu preciso sofrer para que algo chegue até mim, que eu preciso sofrer para que haja na minha vida uma real satisfação e sentido, quando na verdade não é isso que nós queremos trazer aqui. Nós queremos trazer e apresentar a mudança, mas essa mudança e transformação precisa começar por mim, pela minha disciplina, pela minha decisão e abertura para que os sinais possam se fazer visíveis a mim, e não somente uma visão única em que eu coloco a partir disso. E é a mesma coisa de eu estar dizendo para Jesus Cristo que não, eu não quero você na minha vida porque eu sou dono da minha vida e sei exatamente para onde eu estou indo, quando na verdade não. Nós devemos ter a humildade trazida aqui e a busca pelo conhecimento, para que a partir desse conhecimento enraizado e não calcificado possa haver abertura para que Jesus Cristo possa me permitir a sabedoria, e a partir dessa sabedoria eu tenho a carta
né, correta para apresentar não um jogo, mas um direcionamento equânime em que vai prevalecer não a minha voz nem a minha palavra, mas o direcionamento correto dentro da moral, da predominância e do direcionamento advindo do próprio Mestre, Jesus Cristo. Ou seja, eu me assemelho a Ele para que justamente eu possa ser um canal da Boa Nova. E aí então fazer jus e luz do nome, né? Trabalhadores da última hora. Então cabe a nós e a cada um de nós a reflexão. Aonde eu estou, para onde eu estou querendo ir a partir de hoje, dessa decisão tomada por mim. E tomada essa decisão, entrar em reflexão e sair dessa reflexão a total competência partilhada e levada realmente a um sentido de transformação. Porque se eu me transformo de uma maneira real, sincera, humana, humilde, todas as pessoas que eu buscar levar esse conhecimento vão beber desse conhecimento e buscar a fonte, que é o quê? Através do Evangelho, no real sentido de vivenciar o Evangelho. Então, as palavras elas sempre chegam até nós, mas cabe exatamente a nós saber se vamos querer colocar um ponto final nessas palavras ou vamos organizá-la para ser um texto edificante. Tá bom, meus irmãos? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Hoje agradeço a presença de todos e, como sempre, vamos finalizar com uma oração, né? O Salmo 23, que para mim é muito importante e traz esse real sentido do que é o que nós estamos fazendo aqui. Sermos fortalezas e a partir dessa fortaleza acreditar sempre que nós estamos sendo direcionados para algo maior, melhor e do bem, né? Então, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Graças a Deus, que possamos não apenas acreditar nessas palavras, mas introduzir isso na nossa vida, para que possa a partir de então sermos instrumentos reais da palavra e da boa nova. Muito obrigado, meus irmãos, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!